Bom dia, presidente. Bom dia, deputados e deputadas. O deputado Ferreira Aragão, ele traz aqui um tema que é muito importante e eu quero, na continuidade desse assunto, registrar que ontem tive a oportunidade de participar com o governador Camilo Santana e com todos aqueles que fazem a segurança do nosso Estado, de uma solenidade de conclusão do curso de preparatório de requalificação da Força Tática do Estado do Ceará. Essa Força Tática, que é um grupamento de policiais que são bem treinados para fazer o combate àquele crime mais, aquelas quadrilhas mais bem estruturadas, mais bem organizadas. Se for comparar com o que a gente vê aí nos cinemas, nas coisas, seria uma espécie de SWAT aqui do Ceará. Então, são 210 policiais que passam por um rigoroso treinamento, são 52 horas de treinamento que eles ficam confinados, que eles são realmente bem preparados por especialistas em segurança que vêm de outros estados, e que, ao final disso, esse agrupamento, ele vai estar qualificado para ir para o embate direto, para o conflito direto com aquela bandidagem mais perigosa e mais temida que atua no nosso estado. E sempre que eu falo na questão da segurança, eu faço questão de dizer que esse é um problema que é um problema nacional. Inclusive o governador Camilo Santana ontem também chamou atenção para isso. Para enfrentar e superar essa dificuldade, esse poderoso inimigo interno, é necessário que o governo federal ele tenha um plano nacional de segurança e que desenvolva esse plano em parceria com as forças das polícias militares dos estados. Sem essa parceria, sem a destinação de um recurso próprio para isso, para ser parceiro na melhoria dos armamentos, das tecnologias de investigação, nós não vamos vencer esse inimigo interno poderoso, perigoso, infiltrado no aparelho do Estado, nas polícias, no judiciário, nos parlamentos. Então, esse problema, ele somente com a elevação da quantidade de viaturas na rua, como fez o governador Camilo Santana, 300 novas viaturas a mais, 329 viaturas a mais nas ruas, e mais 600 que serão compradas. Quando possível, uma parte, deputado Leonardo Pinheiro. Contratação de mais 4.100 policiais militares para ir para as ruas até o próximo ano, antecipando, inclusive, a realização das turmas de treinamento, deputado Leonardo. Isso é importante, mas sem a ajuda do governo federal, não se resolve o problema. É necessário que se entenda que o Estado brasileiro sofre um ataque às suas instituições, um ataque no cotidiano, inclusive de forma militar, a instituições militares. As pessoas dos policiais, como no Rio de Janeiro, onde mais de 100 policiais já foram assassinados esse ano, só esse ano. Então é necessário cobrar do governo federal a responsabilidade. Eu acredito que pode sim ser usado as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, com respeito rigoroso ao Estado Democrático de Direito, para fazer uma grande força-tarefa para combater esse inimigo. Na inteligência, se antecipando às suas ações, que eu estava dizendo agora há pouco para o deputado Ferreira Aragão, é que a gente é como se fosse um doente. A gente vai tratar a pessoa depois que ela adoece. A gente pode fazer a vacina, pode fazer as medidas ambientais para a proteção da saúde das pessoas, do mesmo jeito em relação à questão da segurança. A inteligência da Polícia Civil, a inteligência do Exército, ela pode se antecipar e descobrir o crime antes que ele aconteça. Isso seria o ideal. E depois, desarticular o poder financeiro que ele tem. E também ter leis mais duras. Ontem eu ouvi o governador Camilo falando também, e acho que ele está totalmente correto nisso, quando ele disse que muitos bandidos são soltos com maior facilidade. Citou um exemplo de uma quadrilha que foi presa numa cidade aqui do Ceará, e pouco tempo depois eles estavam livres para agir. Isso não ocorreu, por exemplo, com as pessoas que foram presas suspeitas na questão de corrupção. Alguns, porque outros foram beneficiados, como o Gedel das Malas. Mas outros tantos
ainda continuam presos, muitos até já foram inocentados, e ainda aguardam julgamentos, mas ainda estão presos para serem pressionados a delatar. Com o crime organizado, isso não ocorre. Eles conseguem se libertar com muita facilidade. Então, essa questão, ela precisa ser mudada. É preciso leis mais rigorosas para punir os crimes, os bandidos que estão à frente do crime organizado e que atuam, inclusive, dentro dos presídios, que controlam os presídios, e é necessário que haja esse Plano Nacional de Segurança para combater firmemente esses bandidos que hoje tomam parte de uma grande área do Estado brasileiro, das grandes cidades. Eu quero enfatizar que o governador Camilo está fazendo a sua parte aqui no Ceará, valorizando os profissionais da segurança, esses grandes guerreiros que no dia a dia combatem aqueles que ameaçam a nossa segurança. Então, parabéns aos policiais militares, a todo o comando que treinou e está equipando e está nas ruas defendendo os cearenses, e dizer que estamos aqui também para cobrar que o governo federal faça o Plano Nacional de Segurança. O assunto aqui também, hoje, jornais todos, eles demonstram preocupação sobre isso, trata da questão da corrupção. E, recentemente, eu recebi uma publicação que é do Tribunal de Contas do Estado, que faz uma prestação de conta de tudo que o tribunal fez nos últimos anos, e também faz um relato e um estudo sobre a questão da corrupção. E esse livro do Tribunal de Contas do Estado, ele, no momento lá, ele faz uma descrição histórica da corrupção no mundo e no Brasil. E no mundo, diz que os primeiros relatos sobre a corrupção vêm de 2300, lá, anos antes de Cristo. Estudos de uma sociedade antiga que relata 40 formas de fazer corrupção. E vai descrevendo filósofos e cientistas políticos que relatam antecedentes de corrupção, mas bem remotos mesmo. E no Brasil, segundo eles, o primeiro relato de corrupção é uma carta de Pero Vaz de Caminha, que quando descreve o Estado, a situação do Brasil, já faz o pedido pela liberdade de um irmão dele, de um cunhado dele, que tinha cometido um roubo a uma igreja. Posteriormente, vai relatar lá no governo de Pedro II o roubo nas capitanias que eram feitas, onde os próprios governadores da época traficavam a influência e roubavam a população nos pesos, nas medidas, de tal forma para enriquecerem. Interessante, fala também a origem daquela expressão santo do pau oco, aonde relata que na madeira se faziam um orifício para colocar o ouro e fazer o contrabando do ouro. Então, essa história vem de longe. E muitas vezes foi oculta, foi escondida aqui no Brasil, principalmente na época da ditadura. E a época da ditadura, se ela teve desenvolvimento econômico, crescimento do BIP, ela foi muito marcante na desigualdade social. A inflação que ocorreu no período de 80%, as perseguições políticas às pessoas, a violação da democracia e do Estado democrático de direito, do respeito à individualidade e o acúmulo da riqueza na mão de grupos menores. Foi para isso que ela serviu, provocando uma intensa desigualdade social nesse país, que levaram-se anos para se corrigir, de obras inacabadas, como a Transamazônica, a célebre Transamazônica e outras tantas que ficaram paralisadas pelo meio do caminho. E naquela época não se podia denunciar a corrupção, porque as pessoas iam ser fatalmente eliminadas como adversários do Estado e da revolução, entre aspas, porque aquilo nunca foi revolução, foi um golpe militar, a tomada do poder político legítimo e democrático por uma força que estava a serviço de interesses que não eram os interesses nacionais. E aqui a gente pode até dividir o grupo dos debatedores aqui, entre aqueles que estão a favor da ditadura e aqueles que são contra a ditadura. Aqueles que entendem que é na democracia, por todos os males que ela possa ter, que nós temos o terreno fértil, onde a qualidade de vida pode ser melhorada, aonde a sua liberdade de expressão e de manifestação pode provocar mudanças importantes no regime, no sistema que nós vivemos, e construir um modelo cada vez melhor.
O que se ouve no Brasil hoje, essas denúncias de corrupção que começam a ser apuradas e que alguns começam a ser punidos, é parte da construção desse Estado Democrático de Direito, que não pode ser violado. E eu quero me referir de forma específica, deputado Elmano, à questão da denúncia feita contra o Lula, contra a presidenta Dilma e contra outras pessoas do PT. É a mesma denúncia vazia que foi feita há algum tempo atrás por um dos procuradores federais. A denúncia sem prova, sem consistência, com uma tentativa desesperada de duas questões. Primeiro, abafar o resultado da espetacular caravana que foi feita pelo Lula no Nordeste, onde foi recebido de forma muito calorosa, de forma entusiasmada por onde passou. E eu sou testemunho ocular das grandes manifestações populares de apoio ao Lula e que repudiavam de forma veemente essas perseguições feitas contra ele. A outra questão, esconder a própria denúncia que hoje pare e a suspeita sobre o próprio procurador-geral. Essa denúncia feita pelo Joesley Batista, acobertado por ele, beneficiado por sua delação e que colocou sob suspeita de ter feito o tráfico de alguma vantagem para que ele fizesse a denúncia e tivesse sua pena reduzida, e o próprio Michel Temer levantou suspeita sobre isso. A gente tem que ter coerência no que vai dizer e no que vai avaliar. Não é possível que o deputado venha aqui, há poucos minutos, e tenha feito uma crítica a uma decisão do Rodrigo Janot, no que diz respeito a arquivar a denúncia feita contra o governador do Maranhão, o Flávio Dino, e em seguida o mesmo Rodrigo Janot, ele exalta a denúncia que ele fez contra o Lula. Quer dizer, quando é conveniente a um, ele concorda, quando não é, ele discorda. Então isso é uma incoerência ao fazer isso. Eu aprendi também que quando a gente usa palavras muito fortes no discurso de agressão a uma pessoa, como no caso de agressão ao presidente Lula, como foi feito aqui, é porque os argumentos são frágeis, as provas são inconsistentes e as pessoas querem dar vigor à sua denúncia usando frases e expressões fortes e caluniosas para poder impressionar quem está escutando. Então, o presidente Lula e o governo do PT foi a época em que os brasileiros viveram melhor. E essas crises que ocorrem, essas crises são crises próprias do regime capitalista. E elas precisam de uma política de enfrentamento a ela que, no governo Lula, beneficiou aos pobres. E no governo Temer, e aqui está a crise estampada no jornal, e a crise que nós vivemos é de responsabilidade, sim, do governo Temer, que está há mais de ano aí no poder, com o poder usurpado com o golpe, é essa. Está aqui, os jornais destacam hoje aumento do gás de cozinha, aumento do combustível já 3 vezes, da gasolina nos últimos 30 dias, um déficit fiscal de 159 bilhões, e esse déficit foi criado pelo governo Temer, comprando deputados, fazendo a farra com dinheiro público e também se apropriando indevidamente em benefício próprio. Então aí, as provas contra eles são visíveis, são substanciais. Você não tem como negar as malas de dinheiro que estão lá nos apartamentos escondidos, que estão nas contas secretas comprovadas deles, e eles impunes em casa, sem tornozeleira, e livres, e leves e soltos, para continuarem com os mesmos crimes e tentarem impedir que a justiça cumpra o seu papel. Nós queremos que tudo seja apurado. Nós queremos que seja respeitado o Estado Democrático de Direito. Sejam respeitadas as prerrogativas individuais de cada cidadão. Mas nós chamamos a população a fazer uma reflexão sobre o que de fato existe de concreto contra uns e contra outros. As denúncias contra o Lula são completamente diferentes das que são feitas contra Michel Temer. Flagrado o seu assessor com a mala de dinheiro, que segundo o procurador-geral ia para ele. Aquele que hoje ataca o direito dos trabalhadores, retirando da legislação brasileira todas as leis que protegiam a palavra dos trabalhadores. Aqueles que querem vender o patrimônio nacional. A Petrobras vai ser vendida agora por Temer. Ele quer vender, não vai ser vendida porque nós não vamos deixar. A Eletrobras não foi privatizada no governo passado, isso é mentira. A Eletrobras está para ser privatizada agora no governo Temer, e os governadores do Nordeste, entre eles Camilo Santana, assinam um manifesto contra
a privatização da Eletrobras, porque a Eletrobras privatizada vai significar, segundo os governadores do Nordeste, aumento na sua conta de energia. Fique atento para isso. Os governadores são muito claros na carta que fizeram a Temer para pedir que suspenda imediatamente essa ideia de privatizar a Eletrobras, que vai penalizar, sobretudo, aqueles que são os mais pobres, com aumento exagerado das contas de energia. Porque quando ocorreu isso em outros países, essas tarifas chegaram a subir em torno de 700%. E os cálculos que os governadores falam é exatamente que o quilowatt vai sair da faixa de entre 20 e 40 reais para até 200 reais. Isso vai ter um impacto muito forte na sua conta. Fique atento para essas informações. Vamos para a luta em defesa da democracia. Vamos para a luta combatendo a corrupção, venha de onde vier. Era isso, presidente.